bem-vindos ao Sem Diplomacia em Debate número 23. O tema de hoje é as redes sociais e as relações internacionais. O papel das redes sociais, potencializadas principalmente pelos meios de comunicação, especificamente a internet, como um ator que potencializa movimentos sociais ou situações políticas em determinados países ou no âmbito internacional, tem uma crescente presença nas discussões, inclusive na academia das relações internacionais e no âmbito da política mais ampla. Um antecedente importante que podemos citar em termos da importância das redes sociais, naquela época não se falava esse nome, mas era a internet como algo que potencializa o impacto de um movimento, é o levantamento zapatista, o Movimento Zapatista de Libertação Nacional, em dezembro de 1994, que é um movimento que era desconhecido até esse momento, um movimento indígena numa região bastante marginal dentro do México, e que teve um grande impacto, principalmente porque foi potencializado no âmbito da internet pela ação de ONGs, organizações não governamentais de âmbito global. Então, a grande repercussão que teve esse movimento chamou a atenção de analistas que começaram a falar na chamada sociedade informacional. Depois da época atual, nós tivemos a Primavera Árabe, em 2011, quando governos que pareciam muito sólidos, especificamente na Tunísia e no Egito, governos autoritários, caíram rapidamente por movimentos da rua que foram potencializados em termos de propaganda, de convocação, pelas redes sociais, especificamente o Facebook, e o Twitter, como dois grandes instrumentos. Depois, a partir da crise de 2008, na crise financeira, tivemos os movimentos indignados na Espanha, Occupy Wall Street, em que também a convocação através das redes sociais foi muito importante. Não podemos esquecer, embora seja um evento doméstico, mas que teve repercussão internacional, o caso do Brasil, as chamadas Jornadas de Junho, em 2013, quando um movimento que já existia pelo passe livre, de repente alcança uma grande dimensão com influência política que colocou uma espécie de antes e depois na conjuntura que levaria às eleições do ano passado. Há uma discussão sobre qual o significado das redes sociais em termos do seu papel. São atores que têm uma agenda de relações internacionais própria ou, mais do que isso, são veículos para potencializar a ação de movimentos sociais ou movimentos políticos. Então, sua característica principal é o empoderamento de outros atores. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado
Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, para discutir esses temas, né, que são parte do debate com relação às redes sociais e seu impacto nas relações internacionais, temos dois especialistas que inclusive atuam em redes sociais, né? Alan Ferreira Moraes, que é coordenador da comunidade de internacionalistas, que é uma rede com grande impacto, e ele vai nos contar um pouco sobre isso. Ele é formado em Relações Internacionais pela Universidade Santa Marcelina. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor, por fazer. E Júlia Molino, que é também formada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que também é da comunidade de internacionalistas, onde trabalha na coordenação de administração e da ação da rede nas escolas. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Passo a palavra agora para Alan Ferreira Moraes, que vai nos trazer uma perspectiva do ponto de vista que valoriza, né, o papel das redes sociais como um ator, né? Sim. Eu gostaria de começar falando a respeito do grande desenvolvimento das mídias sociais, né? Esse desenvolvimento acabou impactando bastante na vida e na dinâmica de vida das pessoas que antes não eram tão ouvidas, né? Que a sua presença não era tão notada, vamos dizer assim, pelos grandes centros tomadores de decisão. Então, com o desenvolvimento dessas plataformas e com um grau cada vez maior de consciência por parte dessas pessoas, desses atores, vamos dizer assim, sociais, bom, houve um empoderamento por parte dessa população, à medida que também, com o desenvolvimento dessas mídias sociais, houve uma crescente consciência e possibilidade do fazer por parte dessas populações também. Um reflexo disso, a gente pode perceber, por exemplo, a gente não precisa ir tão longe. A gente pode ver no caso da tragédia agora recente, infelizmente ocorreu em Mariana, né? Os vários coletivos, os vários grupos que foram criados, páginas no Facebook, por exemplo, né? Eu tomo o Facebook como exemplo porque é uma plataforma muito comumente usada, né? Inclusive no mundo inteiro. O desenvolvimento delas também ocorreu por conta do baixo custo, né? É um alcance muito grande, são informações que chegam e que vão a todo instante de lugares mais remotos possíveis, e isso impacta, né? Traz uma visão de vida que essas pessoas provavelmente antes não tinham, né? Então, aquilo que era muito segmentado, aquela sensação de segmentação, de fragmentação, com as mídias sociais está desaparecendo, a gente pode falar isso. A gente pode falar que pode estar surgindo, de repente, até uma nova consciência e uma nova forma de agir diante dessa consciência, concretamente, conforme esse fluxo de informações. Então, hoje, a gente não pode falar que um evento é propriamente local. Não pode, em hipótese alguma. Uma coisa que acontece, por exemplo, como eu já citei antes, em Mariana, por exemplo,
ela não tem um impacto só aqui no Brasil. É uma coisa que atinge a imagem do país como um todo, mas ao mesmo tempo reforça um senso muito grande de humanidade em todo o globo, né? Em todo mundo que tem acesso, em qualquer país que seja, a esse tipo de acontecimento. Então, a gente não pode, inclusive, falar de uma opinião pública local. A gente pode chegar a falar de uma opinião pública mundial. E isso pode afetar, inclusive, os grandes tomadores de decisões, né, a nível internacional e a nível nacional também. Hoje é impensável, por exemplo, inclusive se aproximando de 2016, não se levar em conta as plataformas, as redes sociais, para desenvolvimento, por exemplo, de campanhas eleitorais. A população que antes não tinha acesso através da mídia convencional, porque ou bloqueava, não tinha acesso de alguma forma para poder se manifestar, havia essa consciência de manifestação, mas não havia a possibilidade. A rede social está possibilitando isso. Voltando ao pensamento, com o desenvolvimento das redes sociais, das mídias, né, essa população que antes era esquecida, vamos dizer assim, a opinião dela passa a contar muito, independente inclusive do grau de instrução oficial dela. A gente vê um impacto muito forte com relação a vídeo, com relação a textos, com relação a palavra falada, normalmente repercute mundialmente. Então, pode estar acontecendo aí o desenvolvimento, a construção de um novo ator internacional baseado, de repente, nessas redes de contato humano. Muito obrigado, Alan. E nos trouxe essa perspectiva de que as redes sociais contribuem para a configuração de um novo ator. E um aspecto importante lembrado por ele é essa ideia de local e global, né? Que com as redes sociais e o acesso disseminado, essa dimensão do local se perde um pouco e o impacto para audiências de âmbito global dá um novo caráter, né, à ação das redes. Passamos para um intervalo e na segunda parte, Júlia Molino vai nos dar uma visão que enfatiza mais o aspecto do empoderamento que as redes sociais trazem para os atores, e não tanto como um ator específico. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Nessa segunda parte, passamos a palavra agora a outra convidada, Júlia Molino, e agradeço sua participação. Obrigada, professor. Agora, pensando mais como as redes sociais como meio de fazer com que populações subalternas elas tenham maior possibilidade de reivindicação dos seus manifestos, dos seus problemas, das questões que eles trazem já há muito tempo que até agora eles não tinham como manifestar de forma mais disseminada, de uma forma mais positiva para a sociedade. Eu gostaria de começar trazendo a definição do termo de subalterno, e aqui eu vou ler um pouquinho para vocês. Então, o termo subalterno vem do latim subalternus, que significa aquele que depende de outrem, pessoa subordinada a outra. Então, o subalterno é a expressão que se refere à perspectiva de pessoas de regiões e grupos
que estão fora do poder da estrutura hegemônica. Essa definição vem do Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, e no artigo Estudos Subalternos, uma introdução. E assim, pensando como o contexto de subalterno que eu trouxe aqui na definição, eu gostaria de trazer o movimento nacional zapatista. Ele foi auxiliado por ONGs que jogaram nas novas tecnologias de informação o manifesto que eles tinham de maneira local, daquela região de Chiapas, no México, e que era contra o NAFTA e contra a globalização, e acabou se tornando global, acabou se tornando uma questão que saiu do México e passou para as outras regiões. Então aí, em 1994, começou aos meios midiáticos, fora dos grandes jornais e das grandes mídias televisivas, acabou se tornando um meio muito importante para a disseminação de vários manifestos. Então, hoje vemos que as redes sociais se tornaram um meio muito importante de disseminação de indignações ou de manifestações locais. Temos a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, temos os indignados da Espanha. Todos eles trouxeram uma indignação, uma manifestação local, transformaram isso em algo maior, em algo até global, e através disso eles tiveram maior apoio e também tiveram maior doação, inclusive doações financeiras. Então se tornou um meio muito importante de disseminar indignações que de outra forma ficariam excluídas da sociedade, ficaria muito pessoal, muito individual. Então hoje as pessoas elas podem chegar nas redes sociais, elas podem colocar a sua opinião e falar: eu não gostei disso que o governo fez, ou essa população aqui ela está excluída, e dessa forma ela pode conseguir várias curtidas, ela pode conseguir vários apoiadores e várias doações que vão mudar de uma forma real aquele problema. Ele vai ser transferido daquele meio virtual para uma situação real. Hoje no Brasil nós temos uma situação muito sensível para a sociedade brasileira, que é a questão indígena, que é trazer essa indignação indígena, essa questão entre o agronegócio e as terras indígenas, que muitas vezes fica excluído dos meios midiáticos mais importantes. Então, ao invés de ser uma nota de rodapé no jornal, ou ser 10 segundos no jornal televisivo, hoje nós temos vídeos de índios e índias trazendo a sua indignação real, mostrando ali de uma forma extremamente humanizada o que está acontecendo com eles, o que eles estão sentindo e como isso pode ser mudado. As redes sociais, elas também trazem a questão de uma forma muito mais humanizada. Elas mostram a cara daquele que está sofrendo a ação. Então, as pessoas, elas acabam se sensibilizando mais e tornando aquilo muito mais palpável, que tem uma possibilidade maior de mudança. Então, só para finalizar, eu gostaria de trazer que aqui, mesmo sendo algo que não é totalmente positivo e que ainda existe uma guerra de informações entre os dois lados da questão, as redes sociais, elas são uma maneira muito importante de democratizar toda a nossa indignação. Então, hoje você não precisa ir no canal governamental para mostrar o que você não gosta. Você vai nas redes sociais, você cria um movimento, se outras pessoas compartilham, você pode passar aquilo de uma indignação da rede social para algo real. Então, você está democratizando muito mais a sociedade. Muito obrigado, Júlia. Muito interessante. E essa lembrança, né, do movimento zapatista é importante, porque em algum momento se discutia a questão do movimento de esquerda, que tem uma nova visão sobre a política, que rompe um pouco com a esquerda tradicional, mas aí também envolveu o aspecto do papel das ONGs, né? E alguns setores colocaram: não, as ONGs não se colocam do ponto de vista favorável ou contra, no sentido de assumir uma determinada ideologia desse grupo. Não necessariamente esse é o seu papel, mas a ONG empodera um ator, como bem colocou Júlia, subalterno, né? Um ator subalterno que não tem acesso a uma série de veículos informativos. Ele, através da ação de ONGs globais, né, ele adquire um papel, um poder que não teria, e atinge uma audiência muito maior em termos de setores que se identificam com essa questão. No caso dos zapatistas,
passou a ser um ícone do chamado movimento anti-neoliberalismo, né, contra a chamada globalização neoliberal. Então, passou a encampar, né, uma série de outras manifestações que terminou no Fórum Social Mundial, né, em Seattle, na questão da OMC. Então, digamos, o papel das ONGs, nesse caso, foi menos de um vínculo ideológico com esse movimento e de empoderar, em termos de comunicação, a sua mensagem. Então, nós passamos agora para a segunda parte, em que cada um dos expositores vai apresentar a sua opinião pessoal sobre o papel das redes sociais nas relações internacionais. Passo a palavra novamente para o Alan Ferreira. É importantíssimo o papel das redes sociais para as relações internacionais. Haja visto o que a colega Júlia Molino falou, muito bem falado inclusive, a questão do empoderamento, a questão de trazer do individual para o coletivo e do isolado para o todo. Essa questão de dar voz. Para as relações internacionais isso é importantíssimo por conta das conquistas que se podem ter a partir de gestos que são aparentemente simples. Desde um grupo de estudantes que se reúne para debater a respeito da área no Brasil, numa localidade bastante isolada, e que tem uma adesão muito grande por parte de outras localidades do mesmo país ou de outras regiões do mundo, né? E como a própria Júlia falou, isso vai ganhando força. É uma indignação no sentido de estar faltando alguma coisa que pode passar a existir, né, concretamente, uma solução para alguma coisa, para alguma questão. As redes sociais, elas trouxeram eu acho que elas intensificaram, na verdade, essa consciência de unidade, ou de pelo menos uma certa homogeneidade com relação à busca de alguma coisa. Um exemplo que a gente pode trazer aqui, inclusive, é a própria comunidade de internacionalistas, né? Relações internacionais no Brasil é uma área bastante recente, se a gente for averiguar bem. O primeiro curso surgiu na UNB na década de 70, e a gente trouxe à tona essa questão de relações internacionais, com relação especificamente ao Brasil, mas que, para nossa surpresa, está tomando um corpo incrível, né? Se a gente somar, por exemplo, no fórum, no Facebook, a comunidade de internacionalistas ultrapassa 17 mil membros, né? E se somadas as atividades diretas e indiretas, por exemplo, com parcerias e tudo, a gente ultrapassa 1 milhão de pessoas atingidas. Isso é uma coisa incrível, né? É incrível. E são pessoas que não são só do Brasil, são pessoas de várias partes do mundo, e elas estão congregadas nesse mesmo ideal voltado para relações internacionais. É um tijolinho que a gente pretende contribuir aí na área, né, de forma coletiva, usando as redes sociais. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra para a Júlia. Então, algo que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho muito importante, é que colocando essas indignações, trazendo à tona os dois lados das questões que normalmente era esquecido, como, por exemplo, o caso indígena, que normalmente era muito mais colocado como, os indígenas invadiram uma fazenda. Hoje em dia não, você tem lá a Índia falando do seu lado. Isso traz uma maior complexidade dos assuntos, e isso faz com que as pessoas também, elas tenham que lidar com uma maior complexidade. Não é uma coisa maniqueísta, não é isso é certo, isso é errado. Existe uma grande área cinza, vamos dizer assim, fora o preto e o branco, em que faz com que os assuntos se tornem mais complexos, que as pessoas têm que admitir que tem um pensamento mais complexo. E isso a gente pode perceber, principalmente no fórum da comunidade, que nem sempre é uma realidade. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas tomam um único partido e defendem eles com unhas e dentes. Então, ao mesmo tempo que as redes sociais elas estão lá para dar maior democracia para as opiniões, elas também estão trazendo opiniões muito mais radicais. Então, as pessoas elas defendem com unhas e dentes um único conceito sem levar em consideração o outro conceito oposto, que nem sempre está errado. Existe um meio termo para os dois.
E aí eu acho muito interessante também esse papel da comunidade, que é trazer essas informações e mostrar que não existe essa coisa maniqueísta, que as questões elas são muito mais complexas e que a gente tem que ter um pensamento mais complexo para entender isso, que a sociedade é mais complexa. E aí, por isso que eu acho muito interessante o papel das redes sociais. Muito obrigado. E agora chegamos ao final do programa. Então nós tivemos duas perspectivas que são complementares, porque diferentemente de outros programas, não é um tema no qual você tenha posições radicalmente a favor ou contra a ação das redes sociais nas relações internacionais. É difícil encontrar uma opinião contrária ao papel das redes sociais, mas essas duas visões se complementam. Uma que fortalece a perspectiva de que redes sociais podem construir um ator com uma agenda, né? Isso acontece, né? Setores que através das redes sociais constroem uma agenda a favor ou contra determinada postura ou mais ideologizada, né? E ao mesmo tempo as redes sociais são um fator de empoderamento, de democratização, de acesso de setores subalternos, no sentido de que não têm a mesma abertura para chegar aos meios de comunicação do que setores hegemônicos e que podem colocar sua indignação. Inclusive esse termo indignação é interessante porque aparece na Espanha, né, a partir da crise deflagrada em 2008, a crise econômica, e a ideia, estou indignado com uma situação e de repente se internacionaliza, né? No movimento de junho de 2013 no Brasil também se vê a indignação com questões que determinados setores não concordavam e como que isso se espalha, né? Então digamos que com essas duas intervenções podemos ter uma síntese importante, inclusive com dois colegas que são atores, né? Porque eles pertencem a uma comunidade de internacionalistas que atua nessa área e com um grande impacto. Então, digamos, podemos fechar com essa visão de que as redes sociais, ao mesmo tempo em que fortalecem certas posições, se tornam um ator, também empoderam setores que não teriam acesso a meios de comunicação e que graças aos Facebook, Twitter e outros conseguem. Agradeço a participação novamente e até o próximo programa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai,